Deus fez tudo. Deus, escuta isso. Quem é que saiu de casa para ouvir a Deus aí? Eu levantar as duas mãos. Não. Quem saiu de casa para ouvir a Deus? Olha o que Deus manda dizer agora. O profeta vai falar em nome de Jesus. Estou profetizando a palavra. Deus fez tudo. Tudo formoso. Tudo, não tem falta de nada. Não ficou uma obra inacabada. Tudo formoso. É belo, é lindo, é completo no Senhor. No seu devido tempo. Significa que Deus não está atrasado. Se você entende, diga glória a Deus. Deus não está atrasado. Agora, o processo da nossa vida pode estar. E pode ter certeza que a decisão não é dele, é nossa. E eu estudando uma palavra, e esses dias então, de joelho no chão, clamando a Deus, o Senhor falou que eu preciso entender os tempos de Deus. Que o movimento de um Deus perfeito não faz e não opera através de injustiça. A fidelidade de Deus jamais vai permitir uma ação contrária a uma verdade, uma justiça de Deus. Ainda que os contextos sejam difíceis, ainda que muitas sejam as perguntas, mas Deus permanece fiel. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Notei aqui entender os tempos. Essa mensagem saiu num tempo de oração, onde eu estava orando com o Senhor. E o Senhor falou isso para mim. Eu estava muito cheio de porquê, muito porquê, por que isso, Jesus, por que aquilo? A gente quer avançar, a gente quer conquistar, a gente quer prevalecer, e parece que às vezes a sensação de dar um passo para frente, 2, 3 para trás e tal, e muito porquê. E nesse momento de oração, o Senhor falou exatamente essa palavra para mim, no meu coração, e depois eu fui estudar um pouco sobre ela. Todos encontraram? Digam amém. Olha só o que diz. Deus fez o quê? Qual é a palavra que diz ali? A minha é a NAA. Deus fez tudo. Formoso. Ao seu devido tempo. Deus fez tudo formoso, não há defeito. Quer dizer o quê? O tudo de Deus o Senhor está falando assim, não, eu fiz algo que não ficou incompleto. Era um projeto que Deus estava dizendo assim, eu não fiz algo pela metade, eu não deixei umas instâncias para completar num outro período de tempo, de outro momento sequer. A Bíblia está dizendo que Deus fez tudo, é algo completo, formoso. Não vai encontrar nada torto, não vai encontrar nada rabiscado. Tem uma formosura, significa que é um nível de beleza. Escuta, nós precisamos começar a entender essa narrativa desde o começo com as suas grandes verdades. Porque nós entendemos também nesses dias que aonde nós vamos nos avaliar, os lugares aonde mais nós tropeçamos, os lugares aonde nós mais estamos pagando boletos, no sentido da vida, é lugares aonde nós não conseguimos nos encaixar dentro de um propósito original de Deus. E por que isso, pastor? Porque nós não compreendemos a estação, o tempo, ou até mesmo qual é a verdade de Deus que está sobre a minha vida. E aqui, Eclesiastes está falando exatamente sobre isso, entregando para as nossas vidas uma verdade. Não há como nós debatermos e encontrarmos um questionamento.
Porque há uma clareza das palavras aonde não deixa dúvida para a igreja de Jesus. E aí então ele está começando a dizer, Deus, o próprio Rei, o próprio Senhor, não é algo que foi arquitetado pela mão do homem, não saiu uma ideia de uma mente do homem, que poderia por alguma questão ser contestada e encontrar falhas. Eclesiastes está dizendo, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Então se é no devido tempo que Deus fez tudo, e formoso, belo, lindo, com propósito, no seu devido tempo, é lógico que nós precisamos reafirmar que não antes e nem depois. Você já parou para perceber, ou você já fez algumas perguntas? Existe alguém americano aqui no nosso meio? Todos aqui são da nacionalidade brasileira aqui? Todos? Tem alguém de outra nação aí? Não? O que acaba acontecendo? Por que nós não nascemos na América? Ah, pastor, por que está falando na América? Porque é um país organizado, evoluído. Talvez não tanto, né, em termos de evolução de tudo que cria-se, né, os chineses, que estão anos-luz, parece vivendo em outra atmosfera, não da Terra, né, em tudo que eles fazem, o avanço em todas as áreas. Você já parou para perguntar por que você nasceu então no Brasil? Deixa eu trazer uma realidade para que você pense a partir de agora. Por que você não nasceu 60, 70 anos atrás? Ou agora eu te digo, né, as crianças não vão poder responder por elas. Por que você não nasceu agora, 2025, 2023, 2024, né? Por que você não nasceu nesses dias? Porque dentro de um plano original o Senhor te preparou. Porque dentro de um querer, de uma vontade de Deus, entendendo os princípios daquilo que Deus está fazendo, Deus está querendo comunicar algo. E aí nesse momento, quando nós entendemos, espera aí, está sendo ministrada uma palavra intencional, aonde nós estamos querendo dar destinos, inclusive sobre as verdades da palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então significa que Deus tem expectativas em favor do Marcelo para esse tempo. E aí agora todas as histórias, todos os percursos da minha vida, todos os tombos que eu já levei, tudo isso está contribuindo, cooperando para o bem daquele que ama a Deus, está segundo o seu propósito. Porque são dias que o Senhor me forjou, eu aprendi, quer ver, uma pessoa que é despreparada, uma pessoa que nunca foi traída por ninguém, ela não sabe como lidar no momento de ser traída. Você sabe uma pessoa que tem negócio próprio, ela já quebrou umas 5, 6, 7 vezes, ela já aprendeu, depois de tantos tombos da vida, ela já aprendeu como não fazer, talvez ela ainda está atrás, como ser feito. Estou no 10ª oportunidade de estar buscando a minha empresa, mas eu já errei 9, então nessas 9 vezes eu não sei talvez como fazer, mas como não fazer eu já sei, porque eu fui ensinado. De tanto errar, mas eu tenho tanta perspectiva, eu tenho tanta vontade de acertar, que eu não vou me dar por vencido até que as coisas aconteçam. John Stanco, um escritor norte-americano, um pastor, um homem de negócios. Eu estava lendo um livro dele e ele falou assim: eu fui um homem que já quebrei algumas vezes. E todos os projetos que eu fazia, os projetos que eu entrava para fazer as coisas dar certo, porque eu acreditava que as coisas iriam dar certo, os meus danos e prejuízos se tornaram em milhares e milhões de dólares. Mas no momento que eu acertei, estou aqui correndo, hoje eu sou um homem bilionário nessa terra. Mas eu errei muito mais do que acertei, mas no momento que eu acertei, eu hoje sou um homem bilionário. O que ele está construindo? E a partir desse momento do livro, ele começa a escrever dizendo, todo homem precisa ser formado e forjado na sua vida. E quando o homem não passa por essa escola de ser formado e forjado, ele está suscetivamente fadado a um fracasso. Porque ele não vai conseguir dar as respostas necessárias quando ele for exigido em determinada situação.
Quer ver um casal que é um casal muito alinhado, muito bonito? Eu tenho medo de casal que não briga. Porque o índice de divórcio e separação é muito maior um casal que não briga do que aquele que briga quase que diariamente, mas aprendeu a brigar da maneira correta, como deve ser feito. E eles aprenderam a viver para dar certo, pedir perdão. Alguém vai ter que recuar, ser humilde e reconhecer os seus erros. Alguém, um dos dois, vai ter que reunir, sentar e dizer: olha, no final das contas nós estamos acabando com a nossa vida, nós precisamos fazer esse negócio dar certo, nós somos uma família. Um dos dois, pelo menos, alguém vai ter que recuar para trazer o outro de volta para caminhar junto. Agora um casamento que nunca esse é o casal que foi treinado diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, ou sei lá, trimestral, sei lá, ou anual, né? Pelo menos uma vez por ano tem que dar uma briguinha para ficar bom. Sim ou não? Não, mas é necessário às vezes, para essas coisas acontecem. Eu tento fazer tudo certo, mas às vezes a Dai não me ajuda. Agora já arrumei a briga. Agora já arrumei a briga. Mas a gente aprende ao longo da vida a ser formado e forjado nesses lugares. E o Senhor nos preparar para viver o extraordinário de Deus, sendo homens e mulheres forjados. Quem está entendendo, diga amém. E aqueles que nunca brigam, aqueles que estão sempre alinhados, o dia que brigam, eles não sabem como fazer dar certo. Porque eles entraram numa crise e agora não sabem, eles não foram treinados para isso. E olha só, vamos seguir a palavra que diz depois de formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Olha só o versículo 12. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Meu Deus, é tanta potência quando a gente vai ler essa palavra. É Salomão que escreveu Eclesiastes, né? Salomão está dizendo assim, ele está dando verdades e dizendo: deixa eu contar segredos, se é que vocês ainda não sabem. Eu vou contar assim o ápice daquilo que o ser humano, porque quando o ser humano vive contrário a isso, pode ter certeza que tem danos, pode ter certeza que o ser humano vai encontrar problemas, pode ter certeza. Por quê? Porque a palavra, a única verdade é que garante uma continuidade, uma caminhada, aonde nós vamos viver o extraordinário na terra. Você está entendendo? Diga amém. Então a Bíblia está dizendo aqui, Salomão dizendo: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo, ser intenso nas suas decisões, viver de verdade, ter um nível de mergulho. A pior coisa é você se relacionar com uma pessoa meia boca. Sim ou não? Vocês estão aí, gente? É a pior coisa você ter um amigo mais ou menos. Cara, eu não é teu amigo, ela eu não é tua amiga. Você pode contar um segredo para ela ou não pode? Se você começar, eu não sei se eu posso, é porque não é inteiro, não tem valor máximo. Homem da mesma forma, funcionário. Você tem um funcionário, ele vem quando quer, ele tem dia que ele quer ficar em casa, ele bota atestado, é terrível. Você tem, mas não tem. Por quê? Porque ele não tem entrega, ele não tem mergulho, ele é uma pessoa talvez que fica em cima do muro, ele não toma as decisões, ele não sabe onde ele quer chegar. Ele é um viajante na terra que não sabe para onde quer ir, então qualquer caminho, qualquer direção serve. É um errante. É isso aqui que Salomão está querendo dar o segredo, dizer: essa é a instrução genuína da Bíblia, que o homem deve aproveitar a vida ao máximo. E olha o versículo 13. Sei também que poder comer, beber e desfrutar. Repita comigo: comer. De novo: comer, beber e desfrutar. Agora eu leio: o que se conseguiu em todo o trabalho é dom de Deus. Pastor, o que tem a ver tudo isso? Sabe o que tem a ver? Qual que é o cerne da questão? É que tem muito crente, muito filho de Deus nesses dias, que sabe o que eu tenho identificado?
que senta na mesa do Pai, está lá para comer um banquete, mas o coração dele está mirrado. Tem muita gente, principalmente tem muito crente, por não entender essa verdade de Deus, que senta na mesa do Pai, queixoso. Ele não senta se alegrando, ele não senta jubilando, ele não está feliz, gente, de se arrumar, tomar um banho e ir até a casa do Pai para sentar na mesa, para ele viver ao máximo, celebração de vida, porque o coração dele é queixoso, porque a sua alma está em angústia, há um aperto no coração, de dizer, pastor, eu estou num deserto, mas esse deserto que não passa, meu Deus, não é, já vou dizer, não é apenas um deserto, não é prova. Ou essa palavra aqui está nos enganando, ou as nossas decisões e escolhas estão nos fazendo homens perdedores errantes nessa terra. A pergunta é por que nós não estamos vivendo isso aqui? Se Salomão está dizendo que ele sabe que não existe nada melhor. Bota de novo o versículo 12, por favor. Nós precisamos entender os tempos daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Amém, igreja? Você está aqui, diga glória a Deus. Olha o que diz o versículo 12, essa é a verdade de Deus. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar o que, gente? Aproveitar a vida. Quem é que aguenta aproveitar a vida tudo enrolado? Quem é que aguenta celebrar? Quem é que aguenta para os casais namorar, celebrar, coabitar, para dizer a palavra mais correta aqui, por causa das crianças? Quem é que consegue ter disposição? Quem é que consegue levantar segunda-feira de manhã para enfrentar um dia, ou então entendendo que começa uma nova semana, com a vida toda enrolada e atrapalhada? Agora dizer, pastor, tá tudo bem, eu já entendi, tu está querendo comunicar, mas qual é o segredo? Está aqui. O Senhor está querendo trazer pelas suas verdades, dizendo o real propósito do que Deus criou. O próprio Salomão, o homem mais sábio que esteve aqui, que escreveu os livros de sabedoria de provérbios que nós estudamos, ele está dizendo, eu sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida, celebrar, aproveitar a vida. O que está nos roubando o grito de celebração? O que o crente perdeu nesses últimos tempos, poderíamos dizer assim? O que hoje te faz se tornar talvez menos como pessoa, sei lá, talvez crises, problemas, desilusões? O que poderia estar nos roubando? É uma pergunta que nós precisamos fazer. O que nesses dias tem inquietado o coração da igreja para não viver um lugar de celebração? Alguém aqui talvez está lutando entre vida e morte, porque tem momentos como esse que a tendência é nós fazermos alguma pergunta como essa. Tem gente que está passando luta, mas coloca como se fosse uma crise. Tem gente que está passando apenas uma provaçãozinha de Deus. Deus está provando para Deus aprovar. Só que ele não, por ele não entender os tempos e não entender as verdades de Deus, ele senta para murmurar. Ele senta para se queixar. Ele senta para fazer manhinha. O crente senta para ficar ali questionando a Deus, dizendo, Senhor, eu leio a tua palavra, mas por que eu não vivo? E olha só o que diz então ali para nós. Gerar essa continuidade. Aproveitar a vida ao máximo. Sei também então que poder comer, beber e desfrutar. E esse desfrutar em todas as áreas. O que se conseguiu com todo o trabalho é o quê? Nem todos têm dom de Deus. É isso que eu tenho descoberto nesses dias. Versículo 13, por favor, Dani. Versículo 13. Sei também que poder comer, beber e desfrutar, o que se conseguiu com todo o... que, gente? Trabalho. É o que? Dom de Deus. O que significa? O que Salomão está querendo falar isso aí, pastor? Sabe o que ele está querendo dizer? Que cada um debaixo da sua medida, no seu tempo, pelo seu trabalho, pela sua profissão, pela sua dedicação, nós somos hoje resultados que decidimos nos tornar pelas decisões dos dias de ontem. Você hoje está inserido debaixo de uma decisão
É lógico que existe alguns contextos, eu tinha um sonho de me formar em tal área, eu queria fazer isso, mas não tive oportunidade, tudo bem, mas nós não vamos poder ficar aqui murmurando e reclamando, porque o tempo ontem passou, amanhã não existe, então é o dia de hoje mesmo. E a grande questão é, eu estou com meu coração apertado, murmurando, por quê? Por quê? Porque não conheço as Escrituras. A Bíblia diz que o povo de Deus se perde porque não conhece as Escrituras. Então aqui Salomão está dando uma chave dizendo, é bom, o Senhor fez essas coisas para que o homem viva a vida e viva ao máximo. E Salomão está sendo tão claro. O que é, Salomão? Eu não estou entendendo, deve ser muitas viagens. Não, deixa eu te dizer, vai comer aquilo que te agrada, que principalmente que te gere vida, para não te matar depois, ir para um hospital, de comer errado. Vai beber, o beber é celebrar. Aqui muito vinculado ao símbolo da alegria que tinha a representação do vinho, então é bem provável disso. E aí depois ele vai dizer e desfrutar, e aí cada um entende que nível é de... Tem gente que desfrutar ir para a praia, tem gente que desfrutar ir para viajar fora do Brasil, para ir para Disney, sei lá. Para mim é ir para Israel, um dia eu vou estar lá em nome de Jesus. Não posso morrer, faz tempo que eu não falo sobre isso. Eu vinha profetizando, eu parei de falar isso, né? E nem é tão caro mais, uma vez era mais difícil, mas Deus vai dar o tempo certo, a hora certa. O meu sonho de ver, não posso morrer antes de eu ir para Israel. E eu disse para dar perigo eu ir e não voltar. Vai que eu pego uma metralhadora e fico por lá. Bora daí junto. Gente, sonhar com as coisas de Deus, sonhar onde Jesus pisou, sabe? Ver muitas oliveiras, estar diante de cenários que a gente lê a Bíblia, eu sempre sonhei com isso. Então, desfrutar, pode ser viajar, sei lá, tantas outras coisas, sonho, casar, eu sei lá o que pode ser o desfrutar. Mas eu sei de uma coisa, a palavra está liberada. Vocês estão entendendo? Diga amém. O desejo de Deus é que o povo, seus filhos, estejam em ápice de louvor e adoração o tempo todo. O desejo de Deus é que... Deixa ali o 13, Dani, por favor. O desejo de Deus é que o homem venha comer, beber e desfrutar. Essa é a vontade de Deus. E que o que conseguiu com todo o seu trabalho. Por quê? E aí é o propósito final agora. Porque isso é o quê? Dom de Deus. Pastor, quem são aqueles então que têm o dom, ou talvez quem não tem o dom? É aquele que não governa. Você sabia que Deus chamou o homem para governar e liderar? Você sabia disso? Lá no livro de Gênesis, Deus, quando faz Adão, o Senhor estabeleceu lá, fez o Éden, deixou tudo pronto, aí cria Adão, e o que a Bíblia diz? Governe sobre os peixes do mar, as aves estão sobre os céus, os animais estão sobre a terra. Deus deu o direito do homem governar sobre o ambiente. Deus deu direitos àquilo que o homem, se ele usar da maneira correta, ele vai ter nível de celebração. E está tudo isso incutido exatamente no mesmo lugar. De alguém que tenha domínio próprio como fruto do Espírito Santo. Ele não vai gastar mais do que ganha, ele vai ter planejamento nas compras. Quando ele vai adquirir alguma coisa, está tudo bem preparado, bem planejado. É alguém que dificilmente ele vai se perder no meio do caminho. Por quê? Porque além de ele ter se preparado humanamente, ele colocou tudo aos pés da cruz. Jesus tem o ajudado, Jesus tem o auxiliado, ele vai fazer um bom curso, ele vai se preparar para a função aonde ele exerce, dentro do seu trabalho, como um bom gestor da sua empresa. É um homem, é uma mulher que tem o dom de Deus. Mas quem não tem o dom de Deus, sabe aquele que é? E aí o que acontece? Eu estou caminhando para o fim, porque nós temos a ceia. Esses dias, já faz alguns anos, a gente fala esses dias, modo de se dizer, uma pessoa me chamou, pastor, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de um tempo de aconselhamento. E eu fui aconselhar um casal, uma família. E quando eu fui aconselhar aquela família, eu disse, pastor, eu não sei o que está acontecendo na nossa vida, o inimigo, o devorador, o gafanhoto, não sei, pastor, tem alguma coisa que está errada. E aí a pessoa já disse, nós somos fiéis, pastor, somos fiéis dizimistas, somos fiéis ofertantes. Não faz sentido o inimigo não deixar a gente avançar e prevalecer, porque nós somos fiéis a Deus. Será que Deus está falhando? Por entre linhas era isso
aquele casal estava falando. Estava junto comigo aquele dia, amor, ou não? E aí aquela pessoa então falou assim para mim, e eu fui ver, então, mas como é que funciona a vida de vocês? Como é que é o controle? Quanto que vocês ganham? A gente foi conversando, resumindo, que a história foi longa. Chegou um momento que o casal começou até mesmo praticamente discutir ali, por causa de custo, de ganho, de compra e tal. E eu lembro que chegou um momento que a irmã quis meio que dar uma escapada, disse, pastor, eu nem tenho muita conta, pastor. Tem alguns carnezinhos e tal, assim, mas como assim, irmã? Não, ele é prova, pastor, ele é testemunha. Eu tenho, ali na Leves, eu tenho um carnezinho de 100, na B9 tem outro ali e tal. Deus, mas quantos a irmã tem? Não, tem algo, não, quantos? Eu quero saber. A irmã tinha 8 cartão de 100, 8 contas de 100 reais, é 800 reais, não é 100 reais. A irmã, não, pastor, tem só um ou outro ali, uma continha, tem um na Leve. Mas quantos, irmã? Não, só, irmã, quantos continhas a senhora tem, irmã? Eu tenho 8 de 100 e poucos, assim, não chegava 1 a 200, mas tinha 8 de 100 e pouco, quase R$1.000 de continha. Aí não sobrava, pastor, não sobra, pastor. Eu não sei o que está acontecendo. A gente trabalha, mas não sobra, por quê? Porque não tem o dom de Deus, não administra. Não tem domínio próprio. Nós estamos, parece que voltando a alguns lugares, e o óbvio precisa ser dito no contexto de dizer, peraí, nós vamos botar a culpa, ou vamos botar a responsabilidade, como se fosse do próprio Deus, aquilo que nós tomamos decisões nossas próprias, compramos sem planejamento, entramos em lugares sem consultar Deus, se Deus permite a gente entrar para dentro de alguns lugares, se está dentro da vontade de Deus, níveis de aquisição, e aí a gente vai entrar na mesa de Deus agora e questionar Deus, sentar numa mesa triste, com o coração amargurado, questionando Deus, por que Deus não faz na minha vida, e quando que vai entrar a nossa parte de nós nos reavaliarmos? Quando que nós vamos entrar para dentro de uma parte? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa falando sobre casa própria, a pessoa começou a ganhar, ela está ganhando quase 3 vezes mais hoje que ela ganhava um tempo atrás, morando de aluguel. E aí poxa, você ganhou 3 vezes mais, quanto que você guarda por mês? Não, eu não guardo. Como assim? Você está ganhando 3 vezes mais, você não está guardando. E a casa própria? Pois é, a gente está orando, não, ok orando, mas o que tu está fazendo? Eu quero saber números, que se prova por números. Você quer comprar casa própria? Quero. Você está ganhando 3 vezes mais? Tô. E quanto que você guarda por mês para dar uma entrada, fazer financiamento bancário? Não, eu não tenho guardado nada ainda, pastor. Mas o que tu faz com o dinheiro? Ah, pastor, a gente vivia na crise, a gente vivia numa limitação. Hoje a gente sai, a gente passeia, a gente desfruta. Amém, glória a Deus. Mas é bem provável que vai ficar mais difícil desse tal sonho acontecer, porque as tuas decisões e escolhas estão sendo para a questão da barriga. Talvez do físico, da roupa. A tua decisão está te levando, só que o que eu quero construir? Como é que nós vamos chegar numa mesa do Pai hoje e dizer, por que Deus não faz? Por que Deus não realiza? Porque é para mim a conclusão. É um homem que não tem o conhecimento da palavra e ele não vive debaixo do dom de Deus, porque é o dom de Deus de dizer, Marcelo, tu não vai comprar esse carro, não é para ti, cara. As tuas pernas não alcançam, essa aquisição que tu está indo não é de Deus para a tua vida, essa compra, não é o teu limite, você está excedendo. E louvado seja Deus quando ainda eu e você consultamos ao Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque às vezes as limitações de algo momentâneo, eu estou falando de coisas reais, pudéramos nós não ser do nosso povo local. Pessoas que chegam lá para comprar, queimou a televisão. Eu estou contando testemunhos, vamos dizer, testemunhos de coisas reais que acontecem no meio da igreja. Queimou a televisão, a pessoa tinha uma televisão de 32 polegadas. E financeiramente ela não podia dar esse passo, mas queimou, ela tem que comprar outra. Já que eu tenho que comprar, vou pegar uma de 72. Deus vai dar, Deus vai abençoar. Deus vai prosperar. Já que eu tenho que investir, vai ser um investimento para mim sentar e dizer, ai, que alegria, mas daqui 30 dias vai vir o boleto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente?
A falta do ser humano, do cristão, não ter o domínio próprio sobre as suas ações, está fazendo ele atropelar porque não tem a leitura do tempo. E se não satisfazer uma alma que não é vinculada no Espírito para estar em comunhão com Deus, ela dá passos em falsos e tem um responsável. Eu não sei o que Deus está fazendo, pastor. Por não ter a leitura do tempo, senta na mesa, vem para os cultos, às vezes, com o coração queixoso. Eu não sei, pastor, o que está acontecendo na minha vida, é um deserto que não muda, é uma chave que não muda. Deixa eu dizer, você precisa buscar o dom de Deus para dizer: Marcelo, alma, em nome de Jesus, você não alcança, o seu salário não pode ir, essa roupa não é para você, esse carro Deus não tem para ti, essa casa não é para você, esse passeio não é teu, essa viagem você vai sacrificar demais, vai faltar em outra área, e você ter um discernimento da medida de Deus para que Ele tem para cada um de nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A falta do dom de Deus tem feito o povo de Deus sentar numa mesa de um tempo de celebração, de viver exatamente aqui o que diz a palavra. E eu preciso ler e vou concluir dizendo: Deus fez tudo. Deus, escuta isso. Quem é que saiu de casa para ouvir a Deus aí? Eu levantar as duas mãos. Não. Quem saiu de casa para ouvir a Deus? Olha o que Deus manda dizer agora. O profeta vai falar em nome de Jesus. Estou profetizando a palavra. Deus fez tudo. Tudo formoso. Tudo. Não tem falta de nada. Não ficou uma obra inacabada. Tudo formoso. É belo, é lindo, é completo no Senhor. No seu devido tempo. Significa que Deus não está atrasado. Se você entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus não está atrasado. Agora, o processo da nossa vida pode estar. E pode ter certeza que a decisão não é dele, é nossa. Até nós pagar aqueles 8 boletos da Lebs está aqui e tantas outras. Não foi Deus que foi na loja comprar. Não foi Deus que você precisava comprar uma calça, já pegar um sapato, já pega uma camiseta, já sai com uma jaqueta, já pega para o marido, já pega para os filhos, vou aproveitar, promoção. Não foi Deus. Gente, eu quero concluir, mas eu preciso deixar claro isso. Deus ministrou no meu coração essa palavra. Deus ministrou no meu coração. Nós estamos sendo, o povo de Deus está sendo aguçado a viver fora de uma medida, fora de um tempo. É legítima forma, as pernas não alcançam, e eles chegam diante de Deus responsabilizando, porque não é eles, é o próprio Deus, e essa palavra é uma mentira. Essa palavra se torna uma mentira, então, ou a Bíblia é uma verdade, a nossa história é mentira ou vice-versa. Eu vivo uma verdade, porque aqui a Bíblia diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo, no seu devido tempo. Peraí, porque então hoje, pastor, mas confere eu dizer, a promessa que não chega porque não chegou o tempo. E talvez não chegou o tempo porque eu e você não estamos preparados para viver a promessa de Deus. Talvez você está pedindo um marido, você não está pronto ainda. Talvez está pedindo uma esposa, talvez você também não está pronto. Está pedindo algum bem material, ser fiel no pouco que por muito te colocarei. Se nós não aprendermos a administrar R$1.000, Deus botar 10 é perda. Deus botar 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, só vai nos deixar homens e mulheres orgulhosos. Porque nós não temos maturidade de administrar aquilo que Deus tem colocado como recurso nas nossas mãos. Aí o Senhor diz, e eu estou concluindo e agora é de verdade: também pôs eternidade no coração do homem. O que significa? Eu não vou ter tempo. A eternidade, tudo aquilo que é vinculado com as verdades eternas de Deus está dentro de nós. Nós somos vulneráveis porque nós não oramos. Nós somos vulneráveis porque nós não jejuamos. Nós somos vulneráveis porque nós não buscamos dizer: Senhor, me ajuda a lutar contra a minha natureza humana. Eu não posso ver um negocinho de uma loja dizendo oferta, promoção, que eu já me jogo. É falta de domínio próprio.
Eu já fui na casa de pessoas que quando eu cheguei no armário, nos closets das irmãs, a irmã, ela tanto é abençoada, que ela abençoa outras irmãs e sem tirar a etiqueta. De tanto que é um espírito de consumo que é um buraco na alma que nada preenche. E aí tem que comprar. Shopee, as outras é todo dia buzinando na frente de casa. Gente, nem tudo que a gente adquire a gente precisa, né? Nem tudo que a gente adquire é necessidade. E sabe aqueles dias, só que quando tá tudo bem, tá beleza. Sabe quando vai dar ruim? Quando a gente não tem uma reserva e no dia mal, vai faltar o gás um dia que você não esperou. Às vezes é um remédio que vai vir, uma doença, sabe, alguma coisa que vai vir e a gente não se preparou e teve oportunidade. Conclusão: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se. Deixa eu falar mais uma coisa. Você sabia que o homem triste, o crente triste, é um difamador do evangelho? Pegou? Porque a Bíblia diz, o salmista diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer, que está fraco, a alegria de Deus. Salomão está dizendo então que no Senhor foi feito tudo isso para alegrar-se, aproveitar a vida. Então nós ficar de cabeça baixa, chororô, tristonho, para não dizer outras coisas, nós estamos caminhando contrário à palavra de Deus. E sabe o que isso significa? Quem é que vai querer um Jesus? Angústia, tristeza. Quem é que vai querer? Como é que a gente vai pregar Jesus nos dias de hoje? Um Jesus angustiante, um Jesus que parece que a gente não avança, um Jesus travado, olhando para as nossas vidas. Você já conversou com uma pessoa triste, angustiada, desiludida? Sem perspectiva? É terrível, 2 minutos você quer se matar perto dessa pessoa. Porque ela só tem coisa ruim para contar, ela só tem testemunho, ela só tem causos horríveis, só tem tragédia. É uma pessoa que não tem um dom de Deus. E por não ter o dom de Deus, ela não sabe dar as respostas necessárias. E aí Salomão diz tudo isso. Alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Aí ele conclui o 13. Sei também que poder comer, ele está falando sobre coisas básicas aqui, amém? Às vezes a gente quer viver evangelho de coisas profundas, coisas teológicas, a gente não consegue contar 1 mais 1 é 2. A igreja parece que tem que ser reevangelizada, ou ela precisa voltar àquilo que a igreja, não sei, talvez ela leu muito, ela orou muito, ela falou muito em língua estranha, ela não leu, ela não entendeu o que a Bíblia está querendo dizer. É o básico aqui, é o básico. É o beabá das coisas. Comer, beber e desfrutar é o que é a promessa que todos nós precisamos entender para viver, para ter uma vida que a gente vai romper nessa terra, viver as medidas de Deus. Quem concorda, diga amém. Amém. E que se conseguiu com todo o trabalho é estratégia, trabalho é dedicação, trabalho é preparo, trabalho talvez vai ser faculdade, trabalho vai ser você arriscar quando ninguém tem coragem, trabalho vai ser você avançar num lugar onde poucos entram, mas você foi corajoso, você botou o pé, você acreditou que Deus estava com você, e você rompeu, você está vivendo coisas extraordinárias, porque você ousou a confiar que quem cuida de você não dorme. Você pode dizer glória a Deus por isso? E a partir de agora, eu tenho o dom de Deus, eu tenho domínio próprio, eu vou comer, eu vou beber, eu vou desfrutar, porque eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Se coloca de pé em nome de Jesus.